Bom dia, pessoal. Três colheres, extra forte, sem açúcar. Tudo bom, pessoal? Tudo em paz? Como é que estão as coisas? É tão complexo esse movimento religioso que usa o rótulo, né? Congregação Cristã no Brasil. Que na verdade é um rótulo, né? Congregação Cristã no Brasil é algo comum, né? Uma congregação de pessoas cristãs no Brasil. É uma frase, mas que virou uma marca. Uma marca. Uma igreja que muitos estão entrando agora, estão fascinados com as igrejas centrais. Muitos estão ainda fascinados. Algo comum nos anos 70, nos anos 80, 1970, 1980, algo muito comum, fascínio do Brás na época, né? Depois começou um espírito humano invadir o coração de... Deixa eu dar um pause aqui. Já coloquei no modo avião. A pessoa me deixar um pouquinho em paz. Isso daqui. Então, eu quero agora focar aqui. Até assisti o seriado, não sei se vocês assistiram na Netflix, Assassino Zen. Z de zebra, E de elefante, N de navio. Zen. Assassino Zen. É de um advogado, inclusive. E ele passa por um terapeuta lá, um cara que dá uns conselhos para ele ficar focado, né? Fica bem focado. Aí agora tô focado aqui, peguei já. Não vou matar ninguém, claro. Talvez o que mais que eu consiga matar aqui é dúvidas. Então é um motivo de fascínio. Aí entrou um espírito que começou a ter voz dentro da congregação, que ia demorar muito para um ancião bispo se tornar um cardeal ou um papa dentro da congregação. Os bispos são os poderosos regionais. Nem todo bispo pode ir no Brás na reunião dos empresários. Empresários da fé. E nos empresários espirituais da fé, nem sempre se assentam os de poder monetário, mas também aqueles de poder de chantagem, de barganha. Quem sabe mais, quem abafa mais podre,
tem mais poder de barganha nesse sistema clerical da CCB. Pois bem, ia demorar muito para o cara chegar, um bispo que tinha um certo poder na regional, que despertava sempre os olhares das irmãs, né? A cobiça dos irmãos e a sedução de muitas irmãs. Tem muita gente que não sabe disso, que o ancião, que tem mais poder, ele tem um sistema de validação interna de um fascínio que as mulheres têm por ele na igreja. O fato das mulheres obedecer ele no traje, ele sente que ele tem um poder sobre as mulheres, como se as mulheres fossem todas dele, entendeu? Como mulheres que não tivessem pai, nem irmão, nem marido, nem filho. Na acepção masculina da questão da proteção, né? Então existe muitos anciãos que têm um fascínio, e eles, quando estão no púlpito, eles observam o fascínio de muitas mulheres por eles. Isso aumenta em alguns a testosterona humana, física, e a testosterona espiritual, onde ele se sente o bam bam bam, né? Bam bam bam, desenho Bambam em Pedrita, né? Desenhos antigos. Ele se sente o bam bam bam, e isso traz dele uma excitação, nem sempre erótica, mas uma excitação para quem estava pensando já em morrer, que não tinha mais perspectiva nessa vida, não tinha mais significado, chegou a uma certa idade. Então a igreja pegou ele e colocou ele ali e deu um valor social para ele, colocou um terno nele. Então muita gente na CCB não tem valor social nenhum. Então, ele coloca um terno, ele se sente integrado a uma alta casta de elite social de um clube, né? De um clube fechado, que só entram pessoas muito bem-sucedidas, pessoas bem casadas e pessoas que têm contato direto com o próprio Criador do cosmos, do universo. Ele não tem poderes para atravessar o oceano, ele não tem dinheiro para isso, mas ele acredita ter poder, né? Ninguém consegue chegar em Marte, é um sacrifício, né? Elon Musk, que eu diga, está tentando chegar em Marte, ir para Marte, voltar para Marte. Enquanto Elon Musk, né, coitado, na ingenuidade dele, está tentando ir e voltar para Marte, fazer passeios intergalácticos, né? Como turismo, né? Passear no ar. Mal sabe ele que existe um povinho pequenininho, especial, bem pequenininho, bem humilde. Pessoalzinho assim, humilde, pequenininho, de boas obras. Assim, foi bem fraquinho, bem simples, bem sincero, que é o povo da congregação. Eles não precisam nem sair do banco, eles sentam no banco de madeira, hora marcada, ele não precisa fazer essa viagem intergaláctica, entendeu? Ele não precisa, ele senta ali, ele já paga, né, com a sua vida e paga com o seu dinheiro. Ele já tem todo um culto pronto, já determinado por outras pessoas, e outras pessoas já determinaram o que ele vai cantar, tudo. E dos confins do pós-universo, o universo é infinito, né? Bilhões de galáxias, com cada uma com trilhões e trilhões de estrelas, com cada uma com bilhões e bilhões, mas isso daí é para nós, os réis mortais. Existe um povinho humilde, pequenininho, de boas obras, assim, pô, pensa um povinho sincero, pensa um povinho que não gosta de escândalo, pensa um povinho que não gosta de podridão, pensa um povinho que não visita, ele odeia aquele canal, mas aquele canal tiver com uma informação, eles vão tudo correndo lá para ver o que é. Pensa um povinho bacana. Quem é esse cara que tá nesse canal aqui falando aí? Camiseta verde uva? Não sei, não sabe não, mas ao partir do pão. Ah, agora eu sei. Esse é o anticristo do irmão Adão, que em 2001 recebeu profecias de morte, pragas e sentenças, e que não jamais seria advogado. Por certo, mendigo seria,
e aqui não estaria, e minha filha puta seria, né? Vamos aqui, estamos advogando com alegria, com prazer, estamos contentes, bonzinhos e contentes, né? E de maneiras que não se cumpriu, nem que o mundo terminaria até o ano 2000, o quiçá 2024 seria eu mendigo. Pois bem, então, houve, tem aquela excitação, sabe? Nem sempre sexual, não estou falando questão. Tem muitos que tem. Esses tempos aí tinha um ancião que tinha uma amante, né? Uma amante é coisa normal. Ele tinha uma amante, deu uma arma para a mãe. Daí você vê o cara pregando para a mulher dos outros andar com a roupa que ele manda, né? O marido não tem. E o marido gosta, o bananão ele gosta, né? Nossa, o ancião manda na roupa que a minha mulher usa. Ó. É o ancião que manda, entendeu? Deus manda o ancião determinar o que a minha mulher usa. Mesmo que isso seja um crime, né? Que hoje isso é crime, né? Determinar, né? Coibir a liberdade da mulher de ser o que é. Coagir a mulher sob ameaça e um pretexto de desgraça futura pós-mortem, né? Então isso é bem legal. O cara gosta de ver o ancião todo excitado de poder soberano da ordem. A minha mulher se veste como o ancião manda. E o cara quer bancar o gostosão depois na internet, quer cantar de galo e quer chegar aqui e falar que Jesus isso, que o apóstolo Pedro falou, que Sansão falou, que Davi falou, que Elias matou. Ele já é todo poderoso, bíblico aqui, né? E lá no mundo teatral, o teatro religioso, ele tem orgulho, né, de ver a mulher dele se vestir como outras pessoas determinadas. Bacana, isso é legal. Então, no meio de tudo isso daí, aquela excitação bispal regional já estava se incomodando um pouquinho, porque é muito difícil um bispo se tornar um cardeal e chegar ao papado. É muito difícil. Vai ter que ter um histórico de violência espiritual, de acompanhar já os cabeças lá. Você já tem que vir, sabe, de uma ninhagem de cobras lá de baixo, de jovem, né? Você já tem que ir andando, sabe? Já tem que estar envolvido. Você não vai ficar, viu, seu boneco, que você agora foi levantado ancião, que você não vai chegar, quem é ordenado ancião assim, não vai chegar para papa. Ele tem que ter um caminho. Pode ver a história dos últimos presidentes, todos já tinham um caminho, uma ligação com o papado, entendeu? É direto. Ele passa mais velho, ele passa todo mundo, entendeu? Então o cara ele pensa, bom, aqui não é, não, eu não vou virar papa. Mas quero ser um papa. Quero ser o fodão aqui. Bom, eu sou um bispo. Eu vou ser um cardeal? Talvez. Mas eu posso ter uma central. Aí começou a construção das centrais. As centrais é uma mini réplica do Brás. Os anciãos poderosos e mais influentes, eles estão nas centrais. Por quê? Ali nas centrais não é só central de culto, é central de reunião de ministério, onde o pessoal entra cagando nas calças nas reuniões. Ah, estava esquecendo. 1, 2. Protegei-me do espírito de ancião. Entenderam? Então, ele quer ser um Brás. E ele é o cabeça de uma grande região. São as centrais. Todo município tem uma central. E ali ele tem o quê? Ele é um mini papa. Ele é uma réplica do Brás. Tem os puxa-saco, tem o controle de dinheiro, tem as revelações, tem o julgamento. Não sei se vocês sabem, o Brás não quer saber, os cardeais mais velhos que estão envolvidos com o Brás, eles não querem saber. Eles administram a obra, eles não querem saber os problemas das comuns. As comuns resolvem nas comuns, entre um ou outro, e os casos mais, assim, mais importantes vão para a central. Quando eles pegam um caso para o Brás, pode ver, se pegar um caso do Brás, eu vou falar, procura a ação da tua comum. A ação da tua comum é um boneco, ele não vai poder fazer nada. Ele fica aquele poder. Então assim, todo mundo sabe quem são os poderosos regionais. Isso é bacana, isso é legal, isso traz uma sensação
uma sensação gostosa para o ancião. Então ele está buscando isso. Então entenda por que existem igrejas centrais bonitas. Não é só para o culto cheio, que a Irmandade toda vai lá, não. É para o prestígio, o poder do ministério, dos cabeças, para que eles possam exercer no ministério, no povo no ministério, o que o ministério exerce no povo. Opressão, julgamento, sentença, ele se sentir soberano. Quando o ancião entra no templo, ele sabe que as pessoas sabem que ele pode cortar a liberdade. Ele tenta sorrindo, Deus abençoe, Pai de Deus, dá abraço, saúde, mas ele tem uma arma, ele está armado, ele tem a soberania. Ele pode cortar a tua liberdade, te expulsar da igreja, ele pode fazer o que ele pode acabar com a tua vida. Ele não vai fazer, claro, mas anda fora da linha para você ver. Todo mundo sabe que ele está armado com a soberania estatutária. Ele sabe que todo mundo sabe, isso gera um fascínio. Então o ancião local tem o fascínio do povo. E o ancião gigantão do centro tem o fascínio do ministério. Ele tem o fascínio do ministério. O que o ancião boneco arrebenta dentro das comuns, o ancião bispal, regional, central, executa no ministério. Por isso, quando chega um ancião mais velho numa igreja, o pessoal se caga todo. O pessoal do ministério só falta fazer o teu peito para ele. E outros cooperadores, principalmente, sabem que se eles andarem na linha, o ancião andar reverenciá-lo, ele vai crescer. Ele vai começar a pegar mais uma ou outra igreja, mas ele ainda não é um bispo. Ele acha que ele vai ser, não vai. Por quê? Porque já tem os anciães que já são daquela patota, daquela panela. Esse poder no ministério gera uma admiração, porque os casos importantes vão para eles. Então existe um burburinho na igreja, então existe um fascínio, um fascínio pelo terror. São homens que têm poder e já destruíram milhares de vidas. Ele não vai fazer nada, ele salda todo mundo, inclusive ele nem teve, nossa, o servo de Deus. Se ele der uma risada na igreja, olha, o ancião deu risada. Olha, ele andou mais rápido. Olha, o ancião tá. Ele foi naquela festa, ele sentou como se fosse uma pessoa normal, tomou um guaraná, nossa, servo humilde, né? Cai numa reunião de central para você ver o que é um servo humilde. Eu já participei de reuniões centrais em Santo Amaro. No tempo do irmão Jeremias, no tempo do irmão Douglas, que chama de Douglas. Vovó falava que era o irmão Douglas. Tempo do Pedro Tondinho, Josué, quando o Paulinho ainda era ancião. Mas o Paulinho ainda é ancião. Não, ele não é ancião. Esse Paulinho atendendo o culto, ele não é o ancião Paulo Jardim Paulista, não é esse daí. Sofreu uma metamorfose, né? Aquele Paulinho Jardim Paulista das quintas-feiras, daquele microfone Silvio Santos, sabe? Que era bem assim, bem baixinho, né? Como esse irmão Salvador da Água Rasa, não é aquele Salvador da Água Rasa dos anos 80. Eles sofreram uma metamorfose, eles começaram e deixaram de ser ancião boneco, bispos, mas você vai falar assim, mas o irmão Salvador, então ele é genro de um ex-cardeal. Tinha um ex-cardeal que era ancião lá, ele é genro. Não é assim. Tudo tem um sentido. Eu conheço várias ligações, eu não quero falar porque o assunto não seria esse. Mas então existe um fascínio lá dentro, no mundo dos artistas, né? Dos ministeriáveis, e o mundinho daqueles que assistem novela, que é os que estão fascinados pelo ministério, pela igreja. Então tem um fascínio. Então, o Brás era o único templo que nem a mesquita. Sei que tem amigos muçulmanos
aqui no canal, já de longa data. Se puder corrigir, agradeço. Depois tem uma mesquita que você tem que orar olhando para lá. Tem que ir uma vez na vida, pelo menos lá. Todo mundo a CCB tinha que ir pelo menos uma vez na vida no Brás. Então, esses templos bonitos começaram a ficar, entendeu? Nas regionais. Então dividiu-se o braço do Brás, ele se tornou um monstro de muitos braços. 5.200 braços quase. Toda cidade tem uma regional. Uma cidade menor, não. Então, esse fascínio distribuiu, entendeu? Esse é o fascínio ministerial. Então agora as pessoas podem chegar numa mini réplica do Brás. Um templo bonito, com vasca de batismo, anciãos poderosos, prontos para matar, aquele desejo de matar. Né? Eu não vou fazer nada. Quem perde a liberdade não é o ancião que tira a liberdade. É a pessoa que perde, entendeu? É a pessoa que erra. O ministério não faz nada. Claro. Ele só vai lá e diz, você está cortado. Ele só faz isso, né? Quem realmente perde é a pessoa, né? Isso é bacana. Então, esse fascínio no ministério é uma faceta de um outro fascínio do povo que chega fascinado pelo templo, fascinado nesses templos. Eles têm uma coisa de fascínio que é o quê? As orquestras são os ensaios regionais. A Irmandade vai, né? Um culto por mês ou um culto toda semana vai a maioria da Irmandade. A orquestra fica maior. O poder de assédio melódico, aquelas melodias, aquela chantagem musical, vocês chamam de hino, que é uma reza cantada, é uma chantagem. É onde você canta a doutrina, onde você simula que está falando com Jesus, Jesus está falando com você, né? E aquela orquestra, aqueles hinos não são da congregação, eles foram copiados das seitas de barbudos, de maçons, de homossexuais, todo tipo de pessoas de idoneidade, mas com características marcantes que você receberam aceita dentro. Que nem Martinho Lutero. Tem um hino Forte Rocha. Martinho Lutero é um dos maiores assassinos do mundo cristão contemporâneo, desde o tempo dos protestantes. Assim, e ficou muito alcoólatra e falou muita coisa contra Cristo, inclusive. Odiava as mulheres. É só vocês pesquisarem aí nas podcasts, vão ver os estudiosos falando do que se tem disponível de Martinho Lutero. Não é isso que vocês querem que ele seja, ele não é isso, né? É vergonha botar o nome Martinho Lutero no hino. E pessoas de bem não terão seus nomes nunca na CCB. Estão banidos ao esquecimento. E um Martinho Lutero, que era poderoso, era assim, que nem Davi. Davi era poderoso, era assassino. Todos os personagens bíblicos têm uma coisa de assassino. Ah, mas Pedro também tentou assassinar o guarda, porque arrancou a orelha do cara. Então é tentativa de homicídio ou agressão, né? É crime por agressão, né? É crime. Outro que mandar fogo do céu para matar. É assim. O único que não praticou nenhum mal, desejou nenhum mal para ninguém foi Jesus. Ah, mas então toda a Bíblia é inspirada. Não, a única pessoa que tem inspiração do Pai é Jesus. A pessoa pode falar o que foi, pode até falar e dar tudo certinho. Ah, mas ele tem o dom. Olha, meu amigo, o diabo também tem dom. Tanto que já falou muitas coisas aí. Aliás, vocês têm um ancião que conversou com o diabo e ele falou muita coisa que cumpriu. O diabo debateu a Bíblia com Jesus, né? O diabo não foi debater a Bíblia com vocês, estudiosos bíblicos, né? Vocês debatem a Bíblia com o pessoalzinho incauto, não vai debater a Bíblia com o diabo, pra vocês verem. Jesus debateu a Bíblia com o diabo, e vocês debatem a Bíblia com o povo, né? Eles fazem uns ajuntamentos, né?
faz os estudos bíblicos, né? Mas chamar o diabo para o debate ninguém chama, né? Mas nem o diabo tem tempo para isso, né? Está ocupado, né? Todo esse fascínio também existe no povo. O fascínio do templo, então, como falei, a orquestra, o templo lotado, o poder e o fascínio da doutrina. O cara recém-batizado na congregação, ele está fascinado. Ele começa a sentir um poder que até então ele não tinha. Se Deus é por nós, quem está contra nós? Tem algumas frases na CCB que são muito marcantes. Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer a obra, Ele vai virar teu cativeiro. A chantagem emocional, você deve estar tendo isso, né? Hoje é o último dia que eu vim, Deus não falava comigo, então Deus vai falar com você, deu um tema, estou na tua vida, vou fazer a obra, vou mudar o coração do teu marido. É incrível como as mesmas palavras vocês chamam de palavra revelada, né? É as mesmas palavras, né? É o roda da sorte, né? Hoje nós vamos falar para rodar, tá todo mundo já. Tem todas as necessidades, né? No bilhetim a igreja já avisa assim, ó, nós temos necessidade disso, disso, disso. O ancião sabe a necessidade pela quantidade. Não é que vai ter um pedido de oração? Ah, tem um monte. Tem pedido de oração, irmão. Não. Vai marcando o xizinho pra gente ver qual tipo de assunto tem mais pessoas dentro do culto. Então vocês contam a necessidade. Você não saber uma palavra. E eu já vi em reunião de ministério, o senhor mais velho falando, se você está vendo que tem um monte de gente que está com pedido de problema de enfermidade, por que você vai pregar sobre outras coisas? Apocalipse. Pede um fluxo de sangue, aí tem as palavras, a Bíblia já foi montadinha certinha, a Bíblia tem resposta para tudo, né? Para dar solidez e força para os reis da igreja. Tudo tem uma resposta. O legal é que a Bíblia foi feita, nos apresentada pelos poderosos, dando poder para os poderosos, e nós aqui, né, dando a coleta. Deus escolheu um povo especial para dar louvor para Deus. Aonde? Em casa? Tá na Bíblia, já põe ela. Não, tem que congregar, estar unidos, a irmandade tem que estar unida, está em capítulo tal, verso tal. Por isso que os caras da Bíblia têm resposta para tudo. Você quer ver um estudioso bíblico ficar com raiva de um pregador, é o pregador falar que Jesus está dentro da pessoa, a pessoa não precisa congregar em lugar nenhum. Ah, meu amigo, esse herege. Falou de se afastar do templo, não dar dinheiro para líder religioso, não abastecer templo, não seguir templo, doutrinas, templos, orações. Não, tem que ter oração para glorificar Deus. Ó, Deus não precisa nada disso. Jesus falou, tá no nosso coração, dobra o quarto, fica quietinho. Não, mas tá na Bíblia, nós temos que estar em oração, em conjunto. Que a igreja primitiva estava todo mundo junto. Já está tudo na Bíblia já colocado, que é para ter resposta, entendeu? Eles já colocaram isso, sabia que ia vir anticristos, né, criticar eles, claro. Aí, estou fazendo culto. E aí vem fazer a doutrina, então. Deus está com você. E o hino tocando. As marchinhas de soldado, né? Que é do templo de Mussolini. A congregação cresceu no templo de Mussolini, na Itália. A igreja é uma igreja italiana que trouxe a doutrina fascista. A congregação tem uma doutrina fascista, abomina mulheres. E o foco na igreja é o Estado. O fascismo é isso, é o Estado. Todos pelo Estado. Não existe individualidade. É a igreja pela graça. Você vive um casamento infeliz, mas não pode dar escândalo na igreja. O importante é o nome da igreja, não é a tua felicidade. A mulher, ela tem papéis secundários. Por quê? Porque Paulo falou. Jesus não falou, mas Paulo falou. Jesus mandou a mulher ficar calada? Não, Jesus viu, inclusive, quando ele ressuscitou, ele ordenou para pregar a ressurreição, não para falar calamanaia. Lá no sepulcro, vai, não foi Maria? Foi Maria Madalena. Põe aí, vocês gostam da Bíblia. Tem uma Maria lá. Foi a primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição. Vai anunciar isso. Não toque em mim. Então, a primeira pessoa que anunciou a ressurreição de Jesus foi uma mulher. E Paulo falou que não, que a mulher fique calada. Olha, vocês gostam disso, né? E Paulo era assassino, né? Porque Paulo consentiu e tramou a morte de um monte de gente.
Esse vocês gostam. Jesus vocês não gostam. Por quê? Porque Jesus não é assassino. Jesus não fez fogo do céu, raio cair nas pessoas. Né? Jesus não despedaçou, pegava a orelha e colava, né? Você quer que Jesus arranca a orelha da pessoa, né? Jesus é muito bonzinho, Jesus não serve para vocês. Vocês são um povo muito violento. Vocês querem que Deus destrua a esposa, mate a esposa, vocês ficar viúvo e casar de novo. Vocês querem que Deus mate o marido, vocês ficar viúva, ou para ficar viúvo, casar com outra mulher. Quantos e quantos aí, servos de Deus, né? Não deu um mês que a esposa morreu, casou com a enfermeira. Poxa, disfarça pelo menos, né? Isso na cara da gente não pode falar, a gente não pode falar nada. São que os reis bíblicos, né? Os reis feudais do mundo moderno. Abomina, não tem coragem, dignidade para oferecer a palavra para uma mulher que tenha dignidade, tempo, experiência de vida para transmitir conhecimento para as pessoas. Vocês não têm essa dignidade porque vocês são desse mundo primitivo, desse mundo pré-feudal e fascista. Então as marchinhas, eram marchinhas, Jerusalém, Jerusalém. A gente canta Jerusalém como se a gente tivesse alguma coisa com Jerusalém. Nós brasileiros não temos nada a ver com Jerusalém. Você cantar Brasília, Brasília. A mesma podridão que tem em Brasília hoje tinha em Jerusalém também. Jerusalém nunca foi esse lugar tão desejado. Mas é um povo hebraico, é um outro país, é o Deus de Israel. Não tem nada a ver com o Brasil. Não, vocês querem o Deus de Israel. Aí importou esse Deus pela Itália, né, por Portugal, trouxe Deus do Papa para nós. A gente pegou o livro da Bíblia, olha, a interpretação está errada, o certo é esse daqui, ó. Deus revelou para nós, a palavra revelada, nós usamos da Bíblia, inspirado para os padres da Igreja Católica. Nós pegamos a Bíblia dele e estamos trazendo para vocês a revelação da verdadeira interpretação. Vocês não tiveram a dignidade de escrever uma Bíblia própria. Vocês não tiveram a dignidade de fazer um cemitério próprio. Aqui só enterra a gente da CCB, com liberdade. Tem um fascínio fajuto e barato. Prega-se palavras maravilhosas. Milagre que é bom, nada. Pandemia, uma vergonha. Quem não se libertou da CCB na pandemia, vendo o que foi visto, e não se libertou, vendo o que o Marsola fez, nós já tivemos problemas com o Ministério de Ação, mas olha, Marsola se tornou uma lenda, hein? Se vendo aquele senhor falar o que ele falou no aspecto eclesiástico, claro, devido ao respeito, as coisas bárbaras que ele falou, e o ministério tudo calado. Vocês viram na televisão o que eu pregava em 2001. Em 2002 eu escrevi um livro, Cartilha do Braz, que é mais antigo, sabe? Tudo que vocês estão vendo na televisão, eu preguei no Cartilha do Braz. Como que funciona o Ministério de Ancião. Quer ser ancião? Siga a Cartilha do Braz. Eu fiz um livrinho, passou de 1 milhão de downloads na época. Não ganhei R$1. E estava falido. As pessoas esquecem rápido, né? Então a pessoa fica com aquele fascínio, Deus vai fazer a obra, e aí ele tem aquela certeza que Deus está falando com ele. Aí que é o ponto, gente. Aí que vem a desgraça. Ele está fascinado. Ele cresce, ou ele entra para receber, ou ele já nasce com a certeza. Ele está formatado que Deus conversa com ele naturalmente. É aí que vem a desgraça. As coisas boas que aconteceram na tua vida, na CCB, não é porque a palavra falou com você. A palavra é sorte. Por mais complexo que seja o seu sistema, determinado dia falou a tua necessidade. Mas não é que aquela palavra foi revelada por Deus na boca do ancião. É que o ancião, ele é um ladrão de Deus. Porque ele pega as boas dádivas, as coisas boas em nome de Jesus,
ele coloca e dá pra gente. Só que tem um detalhe. O ancião, ele fala que é Deus que dá. Ele fala que é Deus que levanta no ministério. Mas se você sair, o que o Marcelo falou? Na televisão, isso é inconcebível. Não que seja um problema na televisão, mas por tudo que eles fizeram, por todo o patrimônio bilionário que eles construíram, chamando a televisão de besta. Botar os músculos de joelhos para tocar e orar diante de uma televisão para que o ancião aparecesse presidindo um culto na televisão, não tem mais fundo poço para o povo da CCB do que esse. Se você não se libertou nessa época, o seu caso é perdido. Você não tem cura. Você pode ter a misericórdia de Deus, eu acredito. Eu não vou dizer que agora só por causa disso as pessoas da CCB vão para o inferno. Mas eu acredito que para o povo da CCB, o que eu peço e desejo que prevaleça a misericórdia de Deus para esse povo. Misericórdia. Porque aqueles que são lúcidos saíram. E a pessoa que está sob forte hipnose, ele está ali, mas não é porque ele é ruim, que ele não entendeu a Bíblia. Não adianta se mostrar a Bíblia para uma pessoa que está fascinada pela CCB, ele está fascinada. Vou dar a pregação bíblica. Ele olha aquilo, ele vê que você tem razão. A pessoa até concorda, mas ele não consegue. Ele não consegue se libertar da CCB. Ele está fascinado. Ele está obcecado. Ele está envolvido, ele não consegue ver se um hino. Não adianta você falar que Jesus é a graça na CCB. Ele vai falar assim, eu concordo. Não adianta você falar que o ministério é nepotista, que quem está na mentira, Deus não está onde tem mentira. Ele concorda. Tem um monte de gente aqui, pelo menos no meu canal, desde 2001, eu tenho pessoas, gente, que eu defendi causa aqui, que eu vejo congregando e tirando foto. Congregando normalmente. Depois de sofrer intenso massacre moral. Tem gente que perde a família inteira. Mas ele está ali. Ele não consegue ficar longe da CCB. Quando tem um assunto que o ancião caiu em desgraça, ele corre, ele quer saber. Se o ancião caiu, ele quer saber. Se o Marçal teve um problema, ele quer saber. Ele está interessado em saber, sabe? Ele sabe que está tudo errado. Mas ele quer saber. Quem foi? Tem uma live lá que vai aparecer um ancião que vai contar todos os podres do Brasil. E vai correr. Ele tem uma obsessão, não pela dor das pessoas. Ele tem uma obsessão pela obra. Eu estou liberto, mas ele tem uma obsessão. Quando eu comecei a pregar reforma, eu lembro perfeitamente que me questionaram muito qual é o ponto, o núcleo desse ministério. Qual é o núcleo? Qual é o foco? O foco é que a pessoa tenha força e viva pela fé. É a única forma de você salvar uma pessoa da CCB. Você pode tirar o cara da CCB e mandar para outra igreja, mas ele vai ficar dependente daquele ministério. Um dia ele vai ter um problema lá, vai querer ir para outra. Ele vai aqui, ele vai buscando, ele está sempre buscando algo. Não para conhecimento, mas por dependência. Ele quer sentir agregado, ele não consegue, ele volta para CCB. Então existe a obsessão e o fascínio, mas existe o que? A dor, que é a desgraça. É quando a pessoa chega na desgraça mesmo. Qual é o ponto da desgraça da pessoa na CCB?
é o fatídico corte de liberdade. A pessoa tudo fará para não perder a liberdade. Anote isso de maneira bem genérica. Tudo que a pessoa puder fazer para não perder a liberdade, ela fará. E tudo que ela puder, que ela precisar fazer, para ter a liberdade de volta, ela fará. Alguns, como eu tenho um cliente muito amigo meu, até que me deu esse notebook, eu agradeço, me deu de presente para mim trabalhar melhor. Até me ajudou a fazer audiência, tem microfone, então eu agradeço muito. Irmão Daniel, obrigado, um abraço para você. Lutar para mostrar para a família e para o judiciário que ele passou, e independente da sentença ele não volta, isso aqui é o que? Limpar a honra é uma coisa. Você lutar, porque você está vendo que a igreja está com problemas gravíssimos, mas você quer tocar de todo jeito. Você quer pregar de todo jeito, você quer estar lá de todo jeito. Você sabe que você foi injustiçado. Você sabe que houve injustiça. Muitas vezes você foi julgado baseado em provas e testemunhos falsos. Aí eu pergunto, cadê o Espírito Santo que não guiou o ancião para saber onde estava a mentira? Então você sabe que o ancião não tem a guia do Espírito Santo. Isso é um blefe. Mas você quer. Você quer, porque você não consegue viver sem receber. Você está fascinado e obcecado. Você não aceita essa pregação, que por isso meu canal não cresce, como muitos acham que deveriam crescer. Porque aqui, desde 2001, eu estou numa mesma linha. Você não deve seguir sacerdote, seguir sistema templário, seguir estudos bíblicos. Você não deve, porque esse caminho é um caminho perigoso. Ele parece bonito, mas você está cercado de cobras. O templo, a denominação, o povo, tem gente boa, mas tem um monte de cobra. Tem gente boa na igreja? Tem. Tem doutrinas boas, tem hinos bonitos, tem o templo bonito, Santa Ceia, hinos gloriosos, tem. Mas tem cobra solta ali dentro. É que nem o Éden, né, da Bíblia. Tudo maravilhoso, mas tinha uma cobra lá dentro. O problema é a cobra. O problema não é a obra CCB. O problema não é a palavra. O problema não é a heresia. Tem igrejas que pregam, segundo a língua de muitos, heresias, mas é um povo unido. Tem igrejas pequenas, aquelas igrejinhas de esquina que tem 15, 20 membros. Ali não tem corte de liberdade. Ali não tem porfias. Ali não tem inveja. São 15, 20 pessoas. A Santa Ceia deles é um almoço ou uma janta, todo mês juntos, todos pobres. É Guaraná, um casamento, todo mundo, sem exceção. É pão puma, patê, Guaraná. Todos podem pregar. Ah, mas estão pregando uma heresia. Estão pregando heresia, mas tem amor no coração. Tem pessoas que querem pregar o verdadeiro evangelho, mas tem ódio. Ele maltrata, ele fustiga. Enquanto isso, o povo está padecendo, como eu dizia em 2001. O problema é a dor lá dentro, é a dor, tem uma dor lá dentro, tem um vazio dentro das pessoas, tem uma dor. Porque ele está fragilizado como ser humano, como homem, como mulher. Ela não aprendeu a ter valor. Ela aprendeu a ser servo inútil. Ela aprendeu a ser arrogante. Todo arrogante é um fraco, todo orgulhoso é um fraco. Quando você fala, não tem orquestra mais maravilhosa que essa, você é um fraco, sabe por quê? Tem igrejinha, eu tenho um irmão do Paraná que é meu amigo, devo um favor para ele. Não sei se ele está me assistindo. Ele dispensou uma ação judicial em troca de poder tocar numa igrejinha. Ele tocava em igrejas grandes, é um irmão bem conceituado, um empresário, pai de família, um homem honrado.
Ele percebeu que a igreja não estava se opondo dele tocar numa igrejinha lá na PQP, longe, com 2 músicos. Ninguém se incomodou com ele. Por quê? Aquela igrejinha tem um cooperador fraquinho, né? Tinha uns 5, 6 irmãos, mas ali tinha união. E na CCB tem isso, mas não é por causa da CCB. Não adianta você dar estudo bíblico para um povo com coração mau, coração orgulhoso. Tem gente que estou estudando a Bíblia, agora eu conheço a verdadeira doutrina, do resto é heresia. Mas você tem ódio no teu coração, você quer mandar as pessoas para o inferno, o que te adianta o conhecimento bíblico? Muito mais conhecimento bíblico do que você tem o diabo. Porque Jesus, a primeira tentação de Jesus no deserto foi debate bíblico. Debate bíblico é motivo de briga, dissensão e de desavença. É por isso que nós temos milhares de denominações, por causa de poder ministerial e por causa do debate bíblico. Melhor seria todo mundo viver na heresia, com amor, com misericórdia. Ah, é pecado, você cair na adultério, é pecado, irmão, é pecado. Irmão, vamos me cortar? Não, irmão, a gente acha que devia cortar o irmão, né, porque o irmão cai no pecado. Mas nós não vamos botar a mão no irmão. Se o irmão quiser ficar sem tocar por consciência para com Deus, e um dia o irmão fala assim, agora eu estou pronto para tocar, é entre o irmão e Deus. Nós não botamos na nossa mão. Isso para vocês é heresia, mas para Cristo é misericórdia e amor. Vocês não sabem o que é isso, vocês não aceitam Jesus porque Jesus é muito bonzinho. Vocês querem Satanás, vocês querem diabo, vocês querem matar, vocês querem pessoas no inferno. Vocês pregam a salvação, mas comemoram a desgraça dos outros. E a pessoa que está congregando, ela está recebendo tudo aquilo ali. Ela começa a se sentir, quando ela começa a entender que ela está num laço, que ela caiu num laço, ela não tem forças para sair. Ela está viciada. Ela não consegue viver sem mais aquelas palavras, sem aqueles hinos. Ela está viciada. E aí ela entra em desgraça, depressão, doenças. O casamento está destruído. Ele aprendeu que não poderia se separar. Por quê? Porque era um fascista eclesiástico. Mussolini ensinou isso, que os soldados não tinham que se separar. Na Itália, em 1940, quando construiu o Brás. A ideia do Brás, de opulência, é para fazer opulência em todo o Brasil e mundo. Era o maior templo do Brasil evangélico na época. Depois o Davi Miranda que tentou passar eles. O maior templo, em 1948, que é o ano começou a construir, né? O ano que Israel se tornou Estado. Eles imaginavam que ia vir anticristo, que o mundo ia acabar no ano 2000, tinha acabado a Segunda Guerra, naquela época mais ou menos, Então, ficou aquele fascínio, sabe? E esse fascínio passa para o ministério e passa para a Irmandade. Então, qual é o que é Ministério da Reforma? É você se reconstruir, mas isso é muito caro, para se reconstruir é muito caro, é muito doloroso. Caminho estreito é esse, é o caminho da libertação. É você ser livre de ameaças de chantagem e conseguir ser bom sem chantagem. Ter virtude não é chorar, virtude é praticar o bem sem recompensa. Vocês não praticam o bem. Vocês pegam uma calamidade pública, vocês fazem questão de tirar as ajudas da porta do templo, porque vocês são fascistas, vocês estão querendo mostrar a congregação. Não é o irmão, é o ministério e a congregação. É os seus generais, a congregação que ajudou. É o diácono da congregação que veio me atender. Não foi vocês não querem que um irmão pratique a caridade. Irmãos, quem sentir no coração aqui, todos são diáconos. Todos têm a palavra. É o dever, todo mundo tem a palavra dentro de si. Não é, o irmão tem a palavra? O irmão tem a palavra, Deus vai revelar a palavra? Não. Você tem a palavra. Aqui você tem o quê? Você tem Jesus. Então qualquer pessoa pode exortar, pregar, apregoar a palavra. Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Temos entre nós irmãos pecadores? Temos. O que nós temos que fazer? Como é que faz? Orar. Orar não é ser cínico, é ver o ministério cortar, a pessoa fica orando, assistindo a desgraça do outro. Orar é todo mundo se unir e falar, se tocar naquele irmão pecador, a igreja fecha.
toda a irmandade ser unida. Isso é estudo bíblico. É essa igreja bíblica que nós precisamos. Não é entender o que esse cara falou, que ele falou, que ele estava querendo falar que depois de 70 semanas, que depois virou de 1000 anos. Isso daí, gente, é tudo balela. Isso daí, ó. Falo para vocês, estudo bíblico, eu conheço desgraças e mais desgraças desde a CCB por causa de estudo bíblico. Eu não estou criticando quem está com seus canais, com estudos bíblicos, para tentar ajudar as pessoas a serem fortes diante de Deus, independentes. Até aceito. Mas não acredito que seja só isso. É diferente. Temos canais. Os damacentos, Damasco, né? Os damasquentos, nós temos aí, tem um nos Estados Unidos, tem o irmão Josafá, que hoje é o mais antigo, tem o irmão Jair, que está vivo com Cristo, e os tilisquentos, o Ministério Tilisca permanece nos corações daqueles que estavam junto com o Tilisca, os tilisquentos da fé, eles estão aí. Os reflexionistas do Michael Dama Oliver, cada um está fazendo o seu trabalho. A irmã Boomer ou Bloomer? A irmã, o marido dela, o Vanderlei, eu chamo de Vandergay, só para tirar um sarro dele, mas é o Vanderlei, gente boa. A irmã japonesa, do Japão. Quando ela faz um vídeo da igreja que ela está indo, ela está trazendo, está todo mundo pregoando alguma coisa boa. O que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Com o exagero. Até aqueles que voltaram, como o Carlos Zeinari, ele voltou para a congregação. Tem muita coisa que eu não concordo, mas ele está bem com a família dele, ele está bem lá, e deixa ele. Eu não tenho que estar preocupado com ele, se ele voltou para a igreja, se ele fez errado. Tem um irmão lá que era cooperador, lá, que às vezes eu imito ele sabe que é brincadeira, né? Com esse santo ajuntamento, né? Esqueci o nome, acho que é Marco, né? Da Baixada aí. Às vezes eu dou uma brincadeirinha, eu tô imitando ele sabe disso, mas ele não vai querer meu mal. Tem o irmão do Rio de Janeiro, gente, tem tanta gente para fora. Tem o Bruno de Egrich, que muitos, né, quando ele falou que era ateu, virou as costas para ele, mas esqueceu que o raciocínio que despertou, raciocínio, ele não deu estudo bíblico, mas ele deu raciocínio. Eu aprendi muita coisa, Quando eu conheci o Bruno, eu falei, Bruno, você tem um trabalho diferenciado. Você pode trabalhar em cima de reflexão, de raciocínio, psicologia, aquelas coisas que ele já tinha, que ele trazia com ele, livros, que ele tinha pensamentos. E para mim foi bom, mas muitos não vê o que ele fez de bom, vê o rótulo. Isso não adianta você falar, eu sou estudioso bíblico, se você não tem amor pelas pessoas, não tem empatia, sentimento, você não tem nada. Você julga as pessoas pelo código bíblico. Se o cara acredita na ressurreição, tudo bem. Se ele acredita na reencarnação, então ele é um espírito, ele não vale nada. Vocês não dão valor para as pessoas. Vocês dão valor para rótulos. Aquele irmão é uma ótima pessoa, mas ele é divorciado. Pô, meu, o que você tem a ver com isso? Você não sabe o que aconteceu na vida da pessoa. As pessoas não precisam mais de Bíblia, as pessoas precisam mais de Jesus. O que é pregar Jesus? Pregar Jesus não é falar de Jesus, é viver Jesus. Se Jesus estivesse na CCB, ele cortaria a liberdade de alguém? Ele deixou a mulher lá do poço, lá de Samaria, a mulher de Samaria, ele deixou a mulher pregar e arrebanhou uma cidade inteira. E ela que foi lá pregar. Anunciar que tinha encontrado lá no poço de Jacó, encontrado o mestre. Ela que foi pregar e trouxe um monte de gente. Jesus falou, fica calada. Jesus estava na cruz, como um réu. Tinha 2 bandidos. Um acusou ele ficou quieto. E teve um cara que tomou a frente, tomou a palavra e começou a pregar a palavra do arrependimento para o outro. Nós estamos aqui porque a gente merece. Isso aqui foi uma palavra de evangelização. Não tinha se batizado, não. E estava seminu, não estava de terno, lá na cruz de terno, né? Com uma Bíblia pendurada, CCB. Nós estamos aqui porque a gente merece, mas esse não merece nada. Anunciou a morte de Jesus, anunciou e ainda clamou e fez oração. Ele tomou a frente, mandou outro calar a boca, exortou, pregou o arrependimento, salvou, pregou o nome de Jesus, a inocência de Jesus, que não merecia estar ali,
que mal esse homem fez, e ainda pediu misericórdia. Que é maior ancião do que o ladrão na cruz? Todo rasgado, todo arrebentado, bandido. Jesus falou o que para ele? Você não usou terno? Onde você congregou? Você estudou a Bíblia? Cara, não sabia a Bíblia de nada. Ainda hoje estará subindo do paraíso. Quando vocês veem um Papa Francisco, quando vocês veem um padre pregar o amor, vocês não valorizam, vocês querem saber a doutrina da Igreja Católica, vocês não veem o valor daquele padre, vocês não veem o valor do mestre espírita, porque ele pregou, porque ele falou de um passe, porque ele fez isso, porque ele falou da reencarnação. Aí vocês abominam, mas vocês não dão valor para aquele homem que está ali falando bem, que os mestres espíritas, os espíritas, apregou só coisas boas, os budistas, os seixanoístas, os muçulmanos também. A doutrina muçulmana não é o que vocês estão vendo nas guerras, não, gente. Não é o Talibã. A igreja muçulmana é uma igreja de paz. Os judeus modernos não é aquele povo da Bíblia que vocês inventaram. Está tudo distorcido essa Bíblia brasileira aí. O povo judeu tem um monte de coisa que não tem nada a ver, a gente prega aqui. Eu parei de combater um pouco o Velho Testamento, por quê? Porque eu dei de cara com o Paulinho, teólogo, que é mestre judaico, ele é mestre de uma comunidade judaica, e ele começou a mostrar para mim que eu estava lendo uma coisa que não é verdade. Pô, eu vou debater em cima de uma Bíblia que foi inventada? Aqueles fatos tudo inventados só para focar no Messias do Novo Testamento? Não, então eu vou parar esse debate. Vou ficar na minha. Vou ficar o quê? Jesus é a melhor coisa, cara. Então a gente precisa de mais Bíblia, a gente precisa de mais misericórdia. Vocês não têm misericórdia, vocês julgam as pessoas. O que acontece? Quando a pessoa acorda para isso, ela precisa ouvir a reforma. A reforma é você reconstruir as suas crenças, reconstruir os seus valores e entender que tudo que Deus fez para você foi verdadeiro, mas não foi porque você estava na CCB. Você recebeu bênçãos de Deus. Entenda isso, mas não é por causa da CCB, como eu estava falando do ancião. Você fala que Deus dá o ministério, para a pessoa sair, tem que deixar o ministério na igreja. Então o ministério é da CCB. Você pode orar, você ouve a palavra, você canta hino, você dá coleta, mas se você sair da CCB, você vai para o inferno. Aí que é o ponto. É como se a graça de Deus tivesse vinculado a CCB. Agora eles mudaram a doutrina, mas é mentira. Quem conhece a CCB mais tempo e conhece a fajutagem eclesiástica da congregação, sabe que essa mudança de doutrina é fachada. Vocês não acreditam? Pega um músico da congregação, casa com uma irmã da Assembleia de Deus, vê se ele não vai perder a liberdade. Os cortes de liberdade continuam. Eu falo que eu sou advogado e eu recebo muita gente me pedindo conselho. Meu conselho sempre é: não queira pedir justiça para quem foi injusto. Fortaleça a tua fé. Você tem uma fé. Ah, mas Deus falou comigo. Não é que Deus falou com você, entendeu? É roleta russa, porque teve um monte de dias que não aconteceu nada. Naquele dia bateu com você, só Deus falou comigo. Aí você começa a achar que Deus falou com você. Não é que Deus falou com você. Você teve fé em alguma coisa, conseguiu, e você atribui a palavra. Por quê? Porque o ministério de ancião, eles são ladrões da fé, eles roubam a glória de Cristo. Eles põem Paulo. O ministério de ancião da congregação é servos de Paulo, o assassino Paulo. Paulo era assassino, homicida. Jesus não levantou Paulo. Paulo não era amigo dos apóstolos. Esquece Paulo, cara. Tira o diabo e tira Paulo da tua vida, cara. Porque a congregação só fala de diabo, de Paulo e os assassinos do Velho Testamento. Afaste-se. Mas isso vai te doer muito, tem um preço a ser pago. É por isso que as pessoas não querem se libertar da congregação. Porque tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. O preço é caro. É dignidade. Amar a verdade. Deixar de ser metido a besta, querer saber mais do que os outros, achar que é superior aos outros, achar que você é especial, que Deus vai falar com você, mas não vai salvar uma criança, e achar que Deus é intervencionista na tua vida, e o resto que se dane. Se você tá bom, Deus falou comigo, tá resolvido. O resto eu não quero saber.
Então você pegou essa doutrina do Deus intervencionista lá da Bíblia dos judeus, dos anciãos, dos sacerdotes, do ancião, o Deus intervencionista. Mas Jesus não falou nada disso. Jesus falou duas coisas. A tua fé te salvou. E se a tua fé te salvou, se você tiver fé e mover uma montanha, você move a montanha. E dentro da congregação, muitas pessoas moveram a montanha pela fé. Mas o ancião falou e roubou a glória. Falou, você vai testemunhar, vai agradecer a Deus, tal. Então a pessoa que está testemunhando na congregação está dando uma glória ali, que é para a congregação. Sabe por quê? Porque você não pode testemunhar fora da congregação. Ora, por que você não pode na Assembleia de Deus testemunhar uma obra que Deus fez com você? É porque é o direito autoral eclesiástico. Você só pode agradecer a Deus, fazer um marketing de Deus dentro da CCB. Percebeu? Vai me custar horas de trabalho, está me atrasando o meu trabalho. Está me atrasando o meu trabalho, mas eu vou terminar o que eu tenho para falar. Você não pode tocar na outra igreja. Você só pode tocar na congregação. Por quê? Porque Deus te deu o dom da música, você colocou na orquestra, né? A graça de Deus não é só da CCB. Mas você não pode tocar na Assembleia de Deus Batista. Por quê? Mas ela está pregando Jesus. Vai ter um encontro bíblico, de estudos bíblicos da Batista, que eles gostam bastante, para a gente falar sobre a vida de Jesus. Eu posso ir lá e tocar? Não pode. Por quê? Porque você busca a congregação. Ué, mas se for que a congregação não é a graça. Não é graça, mas você é músico da congregação. Sim, mas o dia que eu vou lá não vai ter culto da congregação. Eu não vou faltar com o meu compromisso, então, mas não pode. Não pode ter comunhão com os... Porque sempre foi assim, vocês falaram que a gente não podia ter comunhão com os sectários, luz com trevas. Agora quer dizer para nós que eles não são trevas? Tá, se eles não são trevas, eu posso congregar e tocar com eles? Não pode. Ancião é um bando de covardes. Vem vir na internet enfrentar os críticos e reformistas. Críticos e reformistas. Reformista não é crítico. E crítico não é reformista. Ele está ali batendo, e é um trabalho fundamental e cansativo. Batendo, para derrubar esse castelo de pedra. Pedra cinza. Por que vocês não vêm debater com nós? Por que vocês mandam as pessoas mascaradas, com apelidos falsos, foto falsa, que não sabem nem escrever direito, para defender vocês? Vocês não encaram de frente. Eu não vou convidar. Eu passei 10, 20 anos convidando. Eu vi que vocês são covardes. Eles são covardes, agora estão mudando a doutrina e falando que Deus revelou para vocês. Esqueceram de falar que em 2001, quando não tinha ninguém pregando, só tinha eu que era de Cristo, vocês falaram que eu pregava pelo diabo. Vocês é igualzinho na Bíblia, hein? O que eu preguei em 2001 está mudando a doutrina hoje da congregação. Irmão Jair, irmão Josafá, os 3 primeiros. Agora, às vezes vocês falarem que nós estamos errados, vocês falam que Deus revelou. Deus revelou o que o diabo pregou, é isso? Vocês não são humildes de chegar e pedir perdão. Por que o ancião não pode pregar? Por que o irmão respeitável ancião da congregação Assembleia Cristã, o irmão histórico Itamar Coutinho, eu sei que tem ancião que chama ele para pregar. Porque é irmão de libada idoneidade. É um irmão que tem todo o histórico. Por que ele não pode pregar na congregação? Por que os anciãos não podem pregar na igreja dele? Por que o respeitável irmão Genésio não pode pregar na congregação? O irmão respeitável. Ele falou esses dias que Deus, ele mostrou um vídeo que o ancião lá ordenou ele, né? Ele só não sabe uma coisa, precisa saber, viu, irmão Genésio? Aquele ancião, ele só foi ancião lá na Armênia graças ao meu trabalho. Porque eu fiz uma assembleia, levantei uma assembleia, fiz uma exposição, pode perguntar para ele, diante de todos, argumentando que o ministério dele, isso nunca aconteceu na congregação, foi a primeira vez, argumentando que o ministério dele não era da congregação, era dele. E votei para que ele fosse o primeiro ancião na MCCB. Depois da minha exposição, fui o primeiro da congregação a fazer isso, de maneira oficial, registrado em cartório. Chamei para votação, todos votaram e ele foi para o ancião. Depois o irmão Jair tomamos um pé na bunda. O irmão foi ordenado por ele, então. Ele só voltou a ser ancião assim, na ativa, por causa de um trabalho que eu fiz. Ó, vocês esquecem, vocês não dão valor para isso. Sabe por quê? Para vocês o que vale é o quê? É o hoje. Vocês não olham lá atrás, a luta de muitos que sofreram.
para que hoje tivesse 1000 críticos aqui. Isso daí não é orgulho, arrogância, isso daí é... Os outros não reconhecem, mas eu reconheço o meu trabalho, eu reconheço. Ter orgulho de falar que eu sou advogado não é porque eu sou arrogante, é porque foi feita uma profecia que eu não seria. Então eu faço questão de todo vídeo que os anciãos venham me ouvir, vocês têm que ouvir, vocês profetizaram. Todos os anciãos que profetizaram de Jacos estão todos mortos, entendeu? Eu também vou morrer, mas eu fui advogado. Meu pai também, se deixou levar por vocês, profetizou também. E no final da vida dele, eu tive que ser advogado dele numa causa. E ele falando que eu era advogado falso, que eu tinha comprado o diploma, que ele amaldiçoou filhos e netos por causa da CCB. Terminou a vida sozinho. Deu tempo de eu fazer as pazes com ele por causa de mim. Porque se for pela CCB, vocês não estão nem aí, vocês desgraçam a vida dos outros e ele abandona as pessoas. Vocês não estão preocupados, vocês não têm responsabilidade. Você joga a doutrina, corta as pessoas e pouco se dane. Vocês não têm responsabilidade, vocês são moleques. Vocês mataram e feriram a muitos. Porque vocês amam a doutrina, vocês amam a Bíblia mais do que as pessoas. Vocês não amam as pessoas. As pessoas são meros soldadinhos valorosos. Soldadinho valoroso e servo inútil. Depende da vontade de vocês. Vocês são fajutos, vocês não têm poder para milagre nenhum. Falar de vocês não é nada. E você que está me ouvindo, entenda. O ladrão é o ancião é um ladrão da glória de Deus. Porque por que você não pode casar? Se a graça de Deus está no coração das pessoas, você não pode casar com uma irmã da igreja batista, da presbiteriana. Da Deus é amor. Uma pessoa que só pratica o bem. Por que não? Porque ela não era CCB. Porque vocês inventaram isso pegando um sistema mosaico de quem era israelita tinha que casar com israelita. Então quem era CCB tem que casar com CCB. Por quê? Vocês são uma aberração. Vocês fazem parte da baixa escória eclesiástica no Brasil. Baixa escória. Escória. Porque vocês jogam a doutrina em nome de Jesus, vocês pregam amor em nome de Jesus, vocês pregam tudo em nome de Jesus e depois vocês largam a pessoa na mão do diabo. Vocês não pregou a misericórdia? Olha, irmão, na Bíblia diz que isso aqui é pecado, viu, irmão? Mas aqui, irmão, afaste-se do pecado, põe-se a caminho, ore a Deus. Nós não sabemos, irmão, o que aconteceu na tua vida, nós não sabemos. O que nós podemos dizer para o irmão é o seguinte, ó, aqui o irmão é nosso irmão na fé. Santo ou pecador, nós te amamos como você é. Continua tocando, seu irmão se sentir. Porque tem muita gente que tem nome de adúltero, mas só Deus sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa. E ele sabe que ele está limpo diante de Deus, ele sabe. Coisa muito íntima que vocês não têm direito de julgar na vida das pessoas. Que ele sente diante de Deus que tem dignidade para tocar. E tem pessoas que aparentemente não cometeu pecado nenhum e tem integridade na CCB, tem gente assim. Eu conheço, conheci, que parou de tocar. Por que o irmão parou de tocar? Porque eu tenho uma causa com Deus e eu não me sinto digno de tocar, até que eu resolva. Ninguém tirou a liberdade dele. Ele parou, depois ele voltou. Na congregação isso não existe. É o ancião com a soberania maldita dele, vai lá e corta a pessoa. Não dá chance da pessoa ser crente. Não dá chance da pessoa ter dignidade. Vocês não têm que pregar obediência, vocês têm que pregar dignidade. A pessoa não tem que ser obediente, ela tem que ter dignidade. Eu sei se eu devo tocar ou não. Eu sei aonde eu devo congregar ou não. Eu sei se eu posso contar uma obra que Deus fez na minha vida, lá na Assembleia de Deus, para edificação da fé de muitos que praticam o bem ali dentro. Tem muita gente boa lá dentro. Mas para vocês é trevas. Eles não são dignos de um ancião sair da congregação e pregar uma palavra lá. Porque vocês são ladrões de Cristo. Na verdade vocês não são nada. Mas aí vocês têm que beber desde 2001. E isso eu ouvi de um pastor de uma igreja pequena, que falou para mim, a congregação vai beber do cálice da reforma. E esse cálice vai transbordar para outras denominações. E eu falo para vocês, tem teses que eu defendi aqui em vídeos de canais anteriores, que se tornaram apostilas até em estudos bíblicos na presbiteriana, em algumas igrejas presbiterianas e Assembleia de Deus.
Tem muitas pessoas que fazem estudos bíblicos com meus vídeos. Não, perdão, não estudo bíblico. Estudos teológicos. Estudo teológico não é estudo bíblico. É a questão da doutrina. Tenho contribuído com muitas igrejas aí com as minhas teses jurídicas. Porque você não pode colocar nas pessoas mundo jurídico ultrapassado para as pessoas viver debaixo de uma escravidão jurídico, civil, penal, tributária, familiar, de um tempo remoto, do tempo do mato. A igreja não pode pegar a Bíblia e colocar ela na contramão das leis. Então como fazer? Separar o que é contexto de tempos e separar o que é a palavra de Jesus. Não, vocês querem Paulo, vocês querem Moisés. A igreja não precisa de mais Bíblia. A igreja precisa de misericórdia, precisa de pessoas que tenham a virtude de não mandar ninguém para o inferno. Não é que precisa mais sábio bíblico. Vocês que o cara sabe bíblico, chamam o diabo que ele sabe mais da Bíblia que vocês. Ele está muito mais tempo vivo que vocês. Meu amigo, se é que é tudo verdade na Bíblia, o diabo é mais antigo que o próprio Moisés, ele é mais antigo do que a própria lei. Ele veio lá do Éden, não que eles debater Bíblia com um cara, com um carinha que veio lá do Jardim do Éden, cara. A gente vai chamando a nação para debater, chama o diabo para debater com vocês, a vergonha vocês vão passar. Porque eu sei de uma coisa, vocês, para enfrentar um ateu hoje tá difícil, hein? O que dirá o diabo? Tá difícil hoje, para bater boca com um ateu, hein? Os ateus estão causando um estrago na doença mental de muitos, os ateus. É isso, tá, gente? Esse é o problema de vocês. E é por isso que tem muitas vidas que estão em verdadeira desgraça. Sabe por quê? Porque a pessoa não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer. Ela está presa. Ela está presa numa doutrina, num dogma. Ela está presa. Aí ela não consegue ver na prática, na vida real, as ilusões de vocês. Aí ela começa a achar que a vida dela tem que ser governada por uma entidade divina. Por Deus, né? Vocês vão direto com Deus. Vocês não têm nem humildade de conversar com o anjo, né? Se é que tem também. Mas vamos supor que tenha. Não estou dizendo que tem, que não tem. A minha resposta é não sei. Eu não sei, eu não vi. Vocês viram, né? Eu não vi. Eu não vi anjo nenhum até hoje, cara. Eu não vi ninguém levantar do caixão. Eu já fui muito velório nessa vida, viu? Nunca vi ninguém levantar do caixão. Só na pegadinha do Silvio Santos. Que, aliás, esses dias eu assisti uma e morri da risada. Onde viu o cara ressuscitar, tá todo mundo correndo. Eu gosto daquela risada do Silvio Santos, sabe? Eu dou até risada junto. Pra mim é um imortal. Vocês não querem saber se o Silvio Santos é uma boa pessoa, querem saber se ele é da congregação. Então, se a graça é a graça, por que você só faz a pessoa praticar atos divinos dentro da congregação? Por que ele não pode participar da ceia do Senhor na outra denominação e mostrar que está em comunhão com aquela irmandade? Porque para vocês é treva. Por quê? Porque vocês são canalhas, são mentirosos. Vocês não mudaram a doutrina, vocês fizeram um pavão, vocês maquiaram a puta. Você se tornou uma puta eclesiástica. Puta eclesiástica. E vocês, não são, vocês são os cafetões da fé. Cafetões da fé. Porque em nome dessa puta maquiada, vocês estão ganhando muito dinheiro para construir templo. E nisso daí, só Deus sabe o que acontece nessas compras direcionadas que vocês fazem. Tudo certinho na Receita Federal, né? Mas é tudo direcionado. Só compra onde vocês mandam, o povo fica de fora. Isso é graça de Deus? Isso não é graça de Deus, não. Isso daí é tramóia. Desgraçar com a vida por 100 anos das pessoas para depois dizer que a doutrina mudou? Por que vocês não têm dignidade de tirar aquela porcaria daquele canal CCB Sem Reforma, que é um desserviço para a CCB? Primeiro que defende a CCB mentindo, falando coisas da CCB que não é verdade. Chama para o debate. Ninguém quer debater mesmo. Não é debater Bíblia, não. Vamos debater CCB. O que a CCB fez de desgraça na vida da pessoa. Eu sou mestre no assunto. Por quê? Eu me preparei muitos anos andando com os anciãos. E um dia o Nelson Merlin, lá na Vila Olímpia, falou: você aí que está aí hoje, você é jovem, está querendo ser ancião. Um dia você vai poder ser e você não vai querer. Eu falei: nunca eu queria ser. Pois é.
pastor Nelson Merlin, uma vez me anistiou de uma sentença injusta contra eu, que ia ser condenado, uma coisa que eu era inocente. Mas nesse dia que ele pregou, eu era jovem, nem sabia que eu 14 anos já queria ser ancião. Então eu saía com os anciãos, de cara limpa, né? Fingia que era servinho de Deus, não puxando o saco, não. Eu falava categoricamente. Eu tomei muitos esporros de ancião dentro do carro, viu? Tomei muitos esporros, porque eu achava que as coisas eram tudo certinho. O Armando Lemos falou, o dia em 1994, 95, o dia que o povo descobrir que não é Deus que está falando na nossa boca, a conversão está perdida. O Armando Lemos da Vila Mariana falou isso dentro do Fusca para mim. E foi no meu casamento. Porque ele era ancião do Boston, só de meu sogro, ele era cooperador lá. Meu sogro não foi cooperador, não foi ancião porque tinha vergonha na cara, tinha dignidade. Porque uma vez ele respondeu duro para um ancião, aí respondeu para um ancião Chiquinho Arrabal lá da Vila Moraes, né? Aí não deixava mais ele ser ancião, mas ele tinha dignidade, tinha que falar, ele falou. Por isso ele não era ancião, no título, né? E me chamou muita atenção, eu fiquei muito contra ele, hoje eu sei que tinha razão. Falei isso na minha videografia, tá aqui no canal. Por que se a graça de Deus não é acessível, por que não pode? Então, nisso tudo, a pessoa tá vendo que tá errado, mas não se afasta. Não consigo sair da congregação. Então, você tá ali porque você tá obcecado, você tá fascinado por uma grande mentira. E para você, meu amigo que está me ouvindo, para você, meu amigo, não adianta, para você estudo bíblico não resolve. Falar a verdade não resolve. O que eu posso dizer para vocês nessa manhã? Vão estudar e trabalhar. Vai estudar para você desenvolver o que é dignidade, o que é amor à verdade, o que é ser útil para a sociedade. Qual a nossa missão nessa terra? Melhorar esse mundo para os nossos descendentes e para os próximos que virão. Ser útil para a sociedade, ter uma profissão, focar na tua profissão, não é focar em filho, focar em família, não, porque depois eles crescem, vão embora, você fica na depressão, vai querer ter ministério para mandar na vida dos outros, depois que nem esses anciãos fajuto faz, tudo fajuto. Ancião que é ordenado por fajuto, é fajuto. Todos os anciões mais velhos hoje pregaram que 2000 ia acabar o mundo não acabou, então é fajuto. Não teve um que curou da Covid, linguaru da língua da palavra revelada, curado pela Covid, pela imposição do ancião. Então é fajuto. Quem é ordenado por fajuto é fajuto. Quem dá dinheiro para ministério de fajuto é fajuto. Quem fala glória a Deus na hora da pregação de fajuto é fajuto. Quem congrega junto com fajuto é fajuto. Quem fala bem para a palavra revelada de fajuto é fajuto. Quem dá coleta na mão de fajuto e fala que o fajuto faz não me interessa é fajuto. Quem não combate fajuto sabendo que é fajuto é fajuto. E se você não entender o que por 24 anos, eu estou te falando, você pagará um alto preço pela sua incompreensão.